Buenas pessoal, tudo bem? Pessoal de tópicos avançados, tópicos especiais, melhor dizendo, né? Em matéria de Laravel. Então, como devo ter conversado com vocês na aula agora, né? Então estou fazendo essa gravação desse vídeo para mostrar o conteúdo e uma forma diferente de nós termos aula remoto para ver se para vocês vai ficar bom, tá? Então, apenas dizendo que em outras turmas que eu fiz, enquanto as matérias elas eram remotas, matérias práticas deram muito certo dessa forma, porque o aluno ele não precisa esperar o próximo aluno acabar. O aluno que deu uma atrasada no código não precisa pedir para ficar voltando de slide. Então fica tudo muito mais organizado do que todo mundo junto fazendo coisas que às vezes estão em momentos diferentes, tá? Então, pela experiência que eu tive nos últimos 3 semestres, né, de aulas remotas, para código, para matéria de prática, foi o melhor cenário que a gente encontrou, tá? Vamos ver o que vocês vão achar depois. Então vamos lá. Na aula passada, a gente configurou, né, a questão dos bancos de dados, a gente configurou o, a gente gerou um projeto novo no Laravel, a gente criou o projeto, a gente mudou o nosso ponto .env, que são os environments, né, e nós criamos a tabela Laraflix no nosso MySQL ou no Postgre, dependendo do aluno, tá? Então, legal. Agora, então eu vou começar o conteúdo de hoje. Então, vamos trabalhar um pouco com rotas. Então, a gente vai fazer a configuração de rotas, tá? Então, uma coisa bem legal que o kernel do Laravel tem é a função de inicializar os principais componentes para a gente conseguir tratar de maneira inteligente os requests de usuário. Então o Laravel ele possui um pequeno kernel, um pequeno sistema que operacionaliza ele, né? Um sistema operacional interno do próprio framework. E muita coisa é inicializada junto com a aplicação, tá? Então uma forma da gente tratar requests de usuário é a manipulação de rotas, né? Trabalharmos com a manipulação de rotas. Então a gente consegue, através do Laravel, trabalhar com essa questão facilmente, tá? Então, quando uma rota é definida pelo usuário, pelo usuário não, pelo programador, e ocorre quando o usuário ele vai solicitar essa rota, ocorre um match, né? Então, existe uma requisição que existe e uma função a ser executada. Então, vamos lá. Dentro do arquivo de configuração, o arquivo de configuração de rotas é o routes/web.php, tá? Dentro desse arquivo, nós temos lá o route, get, barra, function, return, view, welcome, algo do tipo, né? Então aqui são as rotas, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova rota, tá? Nós vamos criar uma nova rota e nós vamos, abaixo dessa, mantenham essa rota ativa, tá? Deem um enter aqui na linha 16, enfim, ou apaguem. Eu apaguei esses comentários todos aqui, tá? E botei abaixo dela. Vamos criar uma rota chamada get, uma rota do tipo get também. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar uma rota chamada atores, ó, rota atores. Então é uma rota do tipo requisição HTTP get. O nome dela é atores, então quando o usuário acessar o sistema, no nosso caso 127.0.0.0.1 2.8000/atores, executa a seguinte função. Então executa essa function. Essa function então vai fazer um return de uma simples mensagem. Olá, um enter. Esta é a rota de listagem de atores. Basicamente isso, tá? Então eu faço uma concatenação dessa string com essa, né, para botar em linhas diferentes, para tirar um print melhor para vocês. E quando eu executar a minha aplicação, né? Como que eu executo a aplicação? Lembrando, para executar a aplicação, voltando bastante. Aqui. PHP Artisan Serve. Executem PHP Artisan Serve. Ele vai executar a aplicação, vai botar a aplicação em executar no 127.0.0.1 2.8000. Né? Se já tiver usado 8000, ele vai botar no 8001 e assim vai indo, tá? Se quiserem forçar uma porta, é serve if port igual a 9999, por exemplo, enfim, né? Mas é PHP Artisan Serve. Aí quando a gente executar a aplicação e tentarmos acessar o /atores, ele vai mostrar a mensagem. Então, olá, esta é a rota de listagem de atores que nós programamos aqui, certo? Então, isso é uma configuração de rota. Então, onde nós temos onde algum usuário acessou o /atores via método get,
E o Laravel retornou a mensagem configurada na rota, que é: olá, esta é a rota de listagem de atores. Então o Laravel, nós, o programador, nós montamos uma função de retorno para uma rota, né? Então isso que é legal. Então, porém, muitas e muitas vezes, a gente não quer e a gente não deve fazer com que uma rota execute simplesmente uma ação. A gente não quer. Executar ação não é o papel da rota. A rota, ela recebe uma requisição e manda para alguém. Ela não toma decisão do que deve ser executado. Então, o que a gente faz? A gente entra com a camada C do MVC, o controller, tá? Então, o controlador, o controller, ele é uma camada muito importante na camada do MVC, tanto que ele é um dos itens do MVC, né, que é o C. E esse cara, por hora que fica importante para vocês saberem, ele é o cara que, ele é a classe que possui todos os métodos de ações. Todo e qualquer método de ação, ele vai ocorrer dentro do controlador. Então, a rota, ela vai, através de uma requisição de usuário, solicitar que uma ação de um controlador seja executado, ok? Beleza. Então, por hora, a gente vai trabalhar então com MVC, né? É bom lembrar vocês disso e tal. Então, sendo assim, né, uma rota pode encaminhar a requisição para uma determinada classe, que é o controle, e para um determinado método de classe. Então, como é que vai funcionar? A gente vai alterar agora esse método atores, essa rota atores. Nós vamos fazer bem simples, ó. Route, get, a rota atores, vírgula. E aí eu quero dizer o seguinte, ó. Eu quero que, quando o usuário seleciona a rota atores, ele execute o método index do meu controlador chamado atoresController. Então, quando o usuário solicitar através do get o atores, executa o método index do nosso atoresController. Por isso, atoresController@index. O atoresController não está feito ainda, tá? Mas a gente vai fazer na sequência. Na versão, vamos só mostrar aqui, tudo isso aqui são meus projetos, tá? Na versão 8, eu acho que esse aqui até é 8. Não tem nada importante mostrando aqui. Ó, na versão 8, por exemplo, eu tenho várias rotas, ó, aqui, ó, várias rotas, ó, tá? Pode ser o quê? Pode ser que o de vocês precise ser algo assim. Quem está na versão 8 do Laravel, pode ser que necessite fazer isso aqui, ó. Route get, daí atores, né? Atores. E aí vai ter que, provavelmente na versão 7, com certeza o que está lá no slide funciona, mas na versão 8 não garanto, tá? Porque eu não lembro como é que é o versionamento, a troca de versões, né? Então, só para quem está na versão 8 já mostrar, vocês vão fazer o seguinte: app/http/controllers e daí o nome atoresController e aqui vai ser o index. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando o usuário ele executar um método do tipo get, e esse método de requisição get for um atores, então executa esse cara aqui, ó, app http controllers atoresController index, executa o index dessa classe aqui. Porque lá na aula passada eu falei para vocês, eu mostrei para vocês que dentro de, deixa eu achar onde está, aqui, não, mais uma pro lado. Não, aqui. Dentro de app http nós temos uma pasta chamada cadê o controllers? Então é onde nós vamos dizer a aplicação, subconsole, ó. Então app http tem uma pasta chamada controllers, que é onde a gente vai gerenciar as nossas ações. É onde nós vamos gerenciar todos os métodos das rotas de nossa aplicação através dos nossos controladores, tá? Então por isso que é importante aqui, ó. Notem aqui, vou mostrar para vocês só esse caso aqui, por exemplo, ó. Eu tenho aqui CIOT Controller, então eu venho aqui dentro de, deixa eu fechar aqui, ó, dentro de app http controllers, eu tenho lá o meu CIOT Controller, ó, CIOT Controller. Provavelmente eu tenho um método chamado salvar recebidos. Dentro do CIOT Controller eu posso ter um método chamado salvar recebidos, que quando então o usuário ele executa o malote/recebido, eu executo o salvar recebidos do CIOT Controller que está dentro desse caminho aqui, ok? Então basicamente isso, tá? Então é assim que funciona uma rota. A gente faz um match, o usuário faz um match de alguma coisa que ele quer,
né, de um conjunto de coisas que é o tipo do método, né, get, post, put, delete, n, qualquer coisa que eu já falei, e para onde quem ele vai executar, então o método e a classe. Tá? De novo, na versão 7 do Laravel, já basta fazer atores controller @index, e na versão 8 provavelmente vão ter que botar app/http/controllers/atores controller @index, ok? Show! Aqui tem hábitos, tá errado, tá? Se fizermos uma requisição para atores, não para hábitos, para atores, tá? Dará erro, pois o controlador ainda não foi criado. Então, se a gente tentar requisitar 127.0.0.1.2.8.000/atores, vai dar esse erro aqui, ó. Vai dizer assim, ó, target class app http controllers atores controller does not exist. O que acontece? O gerenciador, o kernel do Laravel, ele tem um gerenciamento de erro muito massa, muito bom, muito rápido. E e as telas de erro do Laravel são bem intuitivas. Ele mostra onde está o erro, ele mostra o porquê do erro, enfim. Então ele está dizendo, o erro quer dizer o seguinte, não existe aqui setores controller, vocês têm que colocar aqui, sabe? Então é muito importante notar que o Laravel possui um sistema de apresentação de erros bem intuitivo. Leiam os erros que muitas das vezes vocês vão entender o que está acontecendo para resolver, tá? Show! Então, quando um request para URL/atores através do método HTTP GET for solicitado, a gente executa o método index da classe atores controller, certo? Show! Então agora a gente tem que criar esse controlador. Legal. Então, o controlador ele é conhecido como a camada intermediadora, né? A camada que pega uma requisição do usuário, analisa se essa requisição é uma requisição válida, com dados válidos, e vai lá no banco de dados e busca as informações. Então ele recebe uma requisição, analisa as necessidades da requisição, pode chamar os models para consultar ou persistir dados no banco de dados e depois definir como resposta algum retorno. Então esse é o cara que faz o meio campo e faz tudo. Então ele é o cara que distribui, ele distribui dados para o banco de dados, ele carrega models, ele verifica a requisição do usuário e ele que responde o usuário também. Então inicialmente nós vamos criar o controller e no método index nós vamos retornar um HTML como resposta, tá? Então o Laravel ele contém um conceito chamado artesão, que já falei para vocês, e aqui ele facilita muito a nossa vida, muito, muito, muito. Uma das coisas é a criação de arquivos, criação de classes, tá? Então, para a gente criar o controlador, a gente vai criar via artesã, tá? Então, muitas coisas do Laravel são automatizadas, tá? Inclusive a criação de controle. Então, utilizando o artesã, nós vamos executar dentro do terminal, dentro da pasta do Laraflix. Então, vão lá na pasta do Laraflix, né? O nome do projeto, e vamos executar o comando php artisan make controller atores controller. PHP artisan make controller atores controller. O que eu estou dizendo? Estou dizendo assim, PHP executa o artisan, porque o artisan é um script PHP. Artisan cria um controlador, então make controller. Esse controlador que você vai criar vai se chamar atores controller. E aí ele vai dizer assim, controller created successfully, certo? Ele vai criar com sucesso e inclusive já vai colocar ele na pasta correta. Então, se a gente analisar a árvore de diretórios, a gente pode notar que os controladores são criados dentro da pasta app http controllers. O artisan, ele já criou para nós o atores controller, tá? Caso o comando não funcione ou demore muito, coisa que eu duvido muito, é muito difícil não funcionar, nunca vi não funcionar o artisan, vocês vêm aqui em app http controllers, botão direito, criar arquivo, atores controller, tá? E ele vai criar algo assim para nós, tá? Namespace app http controllers, use Illuminati http request, e o mais importante, class atores controller extends controller. Então ele criou uma classe raiz para nós, tá? Legal. Dito isso, nós temos que criar o quê? Dentro da classe atores controller, nós temos que criar o método index, né? Que a rota utiliza. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos programar o método index retornando um HTML. Então, bem simples, public function index, sem nenhum parâmetro de entrada, return, olá, este é o index do controller. Tá? Simples assim. E aí o que vai acontecer? Quando executarmos o PHP artisan serve de novo, a gente vai executar o 127.0.0.1 2.8.000/atores e ele vai imprimir, olá, este é o index do controlador. Pronto. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o usuário está entrando no nosso web.php, ele está fazendo o roteamento de uma chamada de informação, ele faz a rota é atores. Essa rota está configurada para que, quando chamado atores, ele execute o método index do nosso atores controller.php. E aí ele executa esse cara. Show de bola. Ok até aqui, tá? Quem não chegou até aqui, então para o vídeo, não segue ainda e faça funcionar isso aqui, ok? Show.
Agora, nós criamos a rota, nós criamos a camada de controle, agora nós vamos criar a camada de visão. Legal. Não é legal a gente misturar no controlador o HTML. O controlador gerencia dados. HTML é uma visão. Então, nós temos que ter um cara para HTML, né? Então, para a gente não misturar HTML no controlador, a gente cria uma camada de visão, a view. Por isso, MVC. O C, que é o controller, agora vem a V, que é a view, tá? Então, assim, o controlador ele irá solicitar a renderização de uma visão e não retornar um HTML simples. Então, ele vai solicitar a renderização de uma visão, de um arquivo de visão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai alterar o controlador para solicitar essa renderização da view. Show! Lá no controlador, então, dentro do método index, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos montar um objeto de dado chamado nome, que recebe, por exemplo, Johnny Depp. Um exemplo, tá? Então, eu tenho um atributo chamado nome, que recebe Johnny Depp. Eu usei isso apenas como exemplo, podia ser um objeto inteiro, com nome, identificador, data de nascimento, podia ser muita coisa, mas já basta como um exemplo para vocês apenas um único atributo, tá? Uma variável simples. Então, o nome Johnny Depp, e eu quero fazer o quê? Return, view, atores, vírgula, um array. Nome igual maior nome. O que eu estou fazendo aqui? O index, então o controlador usando o método index, ele está solicitando o seguinte, olha só, eu quero que você retorne uma visão. Essa visão se chama atores. Nós vamos criar essa visão no futuro, tá? Se chama atores. Beleza. E junto com essa visão, o controlador quer encapsular um dado que se chama nome. Então lá na visão, a gente vai poder utilizar um atributo chamado nome. Aqui podia ser chuchu, podia ser lalá, podia ser qualquer coisa. Eu botei nome, tá? E esse nome vai conter esse conteúdo, que é esse atributo aqui. Vai conter, então, a string Johnny Depp, tá? Então, de novo, ó, ele está solicitando que o método view, que é o método que tem no kernel do Laravel, ele instancie, ele mande executar a view atores, e nessa view atores ele vai injetar o dado nome. Então, lá na view atores eu vou poder usar o dado nome, porque ele está injetando aqui no segundo parâmetro da chamada da função view, do método view, tá? Isso é importante, tá? Então aqui a gente está solicitando a renderização da view atores, passando o argumento nome como parâmetro, ok? Show! Feito isso, então agora, para manipulação e renderização da camada view, com o Laravel a gente pode usar o que a gente quiser. A gente pode usar React.js, Vue.js, Next.js, qualquer coisa, né? HTML puro, enfim. O que nós vamos usar aqui é um recurso que está dentro do kernel do Laravel, que é o Blade. Esse recurso ele é um sistema de templates bem simples, porém bem poderoso. Ele dá a capacidade de a gente fazer muita coisa dentro da camada de visão, diretamente utilizando ele, sem precisar utilizar um framework JavaScript. Tá? Dá para fazer coisas bonitas? Dá. Seria melhor usar um React.js? Seria, mas aí eu teria que ensinar Laravel e React para vocês. Então eu quero ensinar Laravel, então a forma mais fácil de ensinar Laravel é trazendo o Blade junto. Tá? Então o Blade ele é bem bom mesmo, assim, eu tinha um receio com ele, mas depois que eu aprendi a usar ele, eu gostei, tá? Então nele, a gente pode utilizar todos os recursos que ele fornece, né? Até mesmo programar normalmente em PHP. Então eu consigo programar em PHP dentro dele e consigo carregar, fazer um for each, fazer um if na camada de visão, enfim, muito fácil, tá? E ele é um facilitador de desenvolvimento front-end. Então, a camada de visão, nós vamos criar dentro de Resources Views. Ó, Resources Views. Nós vamos criar dentro de Views, dentro de Resource Views, nós vamos criar o arquivo atores.blade.php. Tá? Atores.blade.php. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um HTMLzão básico. O doctype HTML, HTML head, title atores e o body. O importante que é o body, tá? O que nós temos no body? No body nós temos um H1 que recebe ator e vai receber um nome desse ator. Como é que a gente programa, então, PHP dentro do Blade? Bem simples. Abre duas chaves, faz o que tu quer fazer e fecha duas chaves. Então, eu quero mostrar o conteúdo de um objeto. Bem simples. Então, ator, abre chaves e eu quero mostrar o objeto cifrão nome. Quem que é esse nome aqui? Esse nome nada mais é do que esse cara aqui. Ó. Se fosse chuchu aqui, nessa string aqui, se fosse chuchu, aqui usaria cifrão chuchu.
Eu não estou usando o cifrão nome por causa do cifrão nome aqui. Deu coincidência de eu utilizar a mesma coisa, tá? Eu estou usando por causa da string, né? Então essa string aqui é um argumento que a minha visão atores está recebendo. Podia ser lalá. Aí eu viria aqui e colocaria lalá, cifrão lalá, tá? Então eu estou mostrando o ator e o nome desse ator que está configurado lá no meu controlador. Então, outra coisa que eu faço é, esta view é para apresentar os dados do ator, tá? Então, primeira coisa, note que usamos o parâmetro nome, vindo lá do controlador, esse cara veio lá do controlador, está injetado através do método view nesse front. E temos o uso de tag, né, de abre e fecha chaves duplas, tá? Que é específico do Blade para facilitar o desenvolvimento, tá bom? Show! Então até aqui, eu não mostrei o print, mas agora tem que aparecer a telinha com o nome do autor bonitinha, tá? Então, como é que ele chamou, por exemplo, aqui, ó? Eu quero que você chame a visão atores. Mas eu não tenho atores, eu tenho só atores.blade.php. O que ele faz? Ele diz assim, ó, tu quer a view atores? Então eu vou procurar por atores.blade.php. Quando eu achar, eu renderizo. Então, tem atores.blade.php dentro de views? Tem, aqui, ó. Então ele renderiza essa tela aqui, daí ele mostra. Correto, galera? Então até aqui, versão 2.0 lá no GitHub, tá? Então eu quero que vocês cheguem até aqui. Por hoje é isso de conteúdo, tá? É um conteúdo um pouco mais curto hoje, porque eu quero apresentar essa proposta de trabalho para vocês. Então deixa eu abrir aqui de novo minha câmera. Eu quero mostrar essa proposta de trabalho para vocês, eu quero mostrar essa forma de vocês executarem a aula, fazerem a aula, tá? E eu quero ver se vocês curtiram antes de eu dar continuidade nisso tudo, tá? Então, a gente já falou no remoto antes, no síncrono, né? São duas coisas, é aula síncrona e aula remota, né? Então, o remoto é esse momento, vamos chamar, né? E o síncrono é quando a gente entra 30, 40 minutos antes, às 7h20, a gente conversa sobre o conteúdo anterior, sobre o conteúdo que vocês vão ver na videoaula, né? Na aula remota, e tira algumas ideias. O que é importante, deu problema no slide, não conseguiu resolver numa parte do slide, me chama no WhatsApp, a gente resolve. Qualquer momento, não precisa ser durante a aula, pode ser depois também, tá? Então o que eu quero que vocês façam agora? Eu vou deixar lá no EAD que vocês respondam sobre este formato de aula, tá? Que eu estou propondo. O que vocês acharam fazendo essa aula? Então o nome de vocês, você gostou desse estilo de aula gravada, junto com uma, deixa eu até mudar aqui, aula gravada / síncrona. Se gostou, né? Se não tem uma opinião formada, tanto faz, enfim. Se não gostou, prefere online por completo, né? Diretamente online, né? Não tem problema, tá? De um modo geral, trabalhar como eu já disse, né? Trabalhar com código, esse formato é melhor, tá? E se vocês têm alguma sugestão para dar, eu estou aberto a recebê-las, tá? Então, só responderem isso aqui, eu vou deixar lá no EAD, certo? Então, é isso, pessoal. O conteúdo de hoje é esse, tá? O bom desse tipo de aula é que, por exemplo, se o cara tá perdido ali, ele não precisa mandar eu voltar e os outros ficarem esperando e assim vai indo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, pra gente conseguir fazer algo que seja mais útil para vocês e mais prazeroso, dinâmico e que dê resultados também no aprendizado, né? Isso que importa. Valeu, galera. Um grande abraço e até mais.